Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material riquíssimo. É o caderno de estudos número 10 sobre a história e geografia de Rondônia. Esse material foi elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, que é a mente por trás do projeto Alero Turbo, um preparatório focado no concurso da Assembleia Legislativa do Estado. Nossa missão aqui, então, é mais do que só revisar. É construir um verdadeiro mapa mental de Rondônia. Vamos conectar os pontos: população, a economia forte do agronegócio e, claro, a nova organização regional do Estado. E, principalmente, ficar de olho naquelas sutilezas que a banca examinadora, a famosa FGV, adora usar nas questões. Exatamente, a ideia é ir além do decoreba, né? É para entender a lógica por trás dos fatos. A FGV é conhecida por isso, ela testa o raciocínio, não só se você decorou um dado. A gente vai mostrar onde um detalhe, uma palavrinha trocada, pode ser a diferença entre acertar ou errar a questão. Perfeito. Então, vamos começar a explorar como Rondônia funciona na prática. E para isso a gente tem que começar por quem vive lá, certo? Certo, pelas pessoas. O censo de 2022, ele nos diz que Rondônia tem cerca de 1,58 milhões de habitantes. Isso coloca o estado como o terceiro mais populoso da região norte. Fica atrás só dos gigantes Pará e Amazonas. À primeira vista, um dado simples. Parece, né? Mas aqui a gente já encontra o nosso primeiro ponto de atenção. A primeira pegadinha clássica. Se Rondônia é o terceiro em população total, o natural seria pensar que também é o terceiro em densidade demográfica. Que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, certo? Isso. Mas não é. Rondônia tem a maior densidade demográfica de toda a região norte. Peraí, como assim? Maior densidade sem ter a maior população? Isso é uma inversão curiosa. A resposta está no tamanho do território. Rondônia é um estado relativamente pequeno em área, se a gente comparar com o Amazonas ou com o Pará. Então, mesmo com menos gente no total, a população está mais concentrada. Ah, entendi. Isso significa que a pressão sobre a infraestrutura, sobre os recursos, pode ser mais intensa lá. É um estado pequeno, mais cheio, sabe? É esse tipo de raciocínio que a FGV explora, a relação entre os números absolutos e os relativos. E essa população cheia não está distribuída por igual, imagino. O material do professor Lessa dá muito, mas muito destaque a um conceito: o eixo da BR-364. Parece ser a espinha dorsal do estado. É mais do que a espinha dorsal. É a artéria vital. Pensa assim, cerca de 75% dos rondonienses vivem em cidades que ficam ao longo dessa rodovia federal. 75%. É muita coisa. Sim. Porto Velho, a capital, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, todas as cidades que definem o estado estão nesse corredor. Entender isso é a chave para entender a lógica da ocupação e da economia de Rondônia. A vida acontece ali, na beira da BR-364. Então, se uma questão de prova perguntar sobre o padrão de assentamento e colocar uma alternativa falando de rios importantes, como o Madeira, Provavelmente está errada. mesmo Madeira sendo tão importante? Sim, o tempo dos rios como principal via de povoamento ficou lá para trás, no ciclo da borracha. Hoje, o vetor do desenvolvimento, a linha que conecta tudo, pessoas, mercadorias, serviços, é o asfalto da 364. Faz todo sentido. E se tanta gente vive ao longo de uma estrada, isso já me diz muito sobre o que move a economia, não é? Diz tudo. A logística parece ser fundamental. O que exatamente está sendo transportado por essa artéria? Basicamente, as riquezas do agronegócio. O material do professor Lessa é muito claro nisso. O setor primário é o motor do PIB de Rondônia. E o carro-chefe, a grande estrela, é a pecuária bovina. Ah, sim. Os números são enormes, né? Gigantescos. Rondônia tem um rebanho de mais de 17 milhões de cabeças. É mais de 10 bois para cada habitante do estado. É um número impressionante. Mas imagino que a qualidade e o status desse rebanho sejam até mais importantes que a quantidade, né? Precisamente. E aqui está a joia da coroa da economia de Rondônia. Uma informação que vale ouro na prova. O estado é reconhecido internacionalmente como área livre de febre aftosa sem vacinação. Sem vacinação. O professor destaca bem esse sem. E tem que destacar.
Essa preposição sem é crucial. Foram anos, um investimento gigantesco, um controle sanitário rigorosíssimo para alcançar esse status. E o que isso significa na prática? Por que sem vacinação é tão melhor do que com vacinação? É como ter um passaporte diplomático para carne. O status sem vacinação sinaliza um nível de segurança sanitária tão alto que abre os mercados mais exigentes e que pagam mais caro no mundo. Japão, Coreia do Sul, União Europeia. Ah, eles confiam que a doença foi erradicada, não só controlada. Exato. Uma banca como a FGV pode facilmente criar uma alternativa dizendo livre de aftosa com vacinação. E aí? Muda tudo. Entendi. E além da carne, a soja. A soja também é uma força crescente, principalmente no sul do estado, na região de Vilhena. Sim, o chamado Cone Sul de Rondônia. E isso nos traz de volta para a logística e para a BR-364. A soja é colhida lá no sul, perto da divisa com Mato Grosso, mas como ela chega no mercado internacional? Pela BR-364, imagino. Isso, os caminhões são carregados e sobem a BR-364 até o Porto Fluvial de Porto Velho. Espera aí, então a soja viaja centenas de quilômetros para o norte, de caminhão, para depois ser embarcada no rio? Exatamente. É um sistema que a gente chama de multimodal. Em Porto Velho, os grãos são transferidos para barcaças imensas que descem a hidrovia do Madeira. De lá, elas vão até portos maiores na foz do Amazonas, como Itacoatiara, para depois seguirem em navios para o mundo, principalmente para o nosso maior parceiro comercial, a China. Fascinante essa geografia econômica. Uma pegadinha aqui seria citar ferrovias, então? Com certeza, ferrovias inexistentes, outras rodovias. O caminho é caminhão na BR-364, barcaça no Rio Madeira. Simples assim. E o caderno ainda aponta outras duas potências, o café e a piscicultura. Sim, e cada uma com a sua capital. É fundamental associar o produto ao lugar certo. Rondônia é o maior produtor de café Conilon, que é o Robusta, da região norte, e o epicentro dessa produção é a cidade de Cacoal. Cacoal, capital do café. Anotado. Já na piscicultura, o estado é líder nacional na produção de peixes nativos em cativeiro. A grande estrela é o tambaqui. E seu polo produtivo é Ariquemes e a região do Vale do Jamari. E por que essa diferenciação geográfica é tão importante para a prova? Porque é um prato cheio para a banca. A questão mais clássica do mundo seria cruzar as informações. Dizer que Cacoal é a capital do peixe ou que Ariquemes é a capital do café. É uma troca simples, mas que invalida a alternativa na hora. E essa divisão tem uma lógica, né? Não é aleatória. Tem total. A geografia e a história explicam a economia. Cacoal tem uma tradição de agricultura familiar que se adaptou bem ao café. Já o Vale do Jamari tem muita água, o que favoreceu a criação dos tanques para os peixes. Faz todo sentido. E para fechar esse panorama, o setor de energia. Com as usinas gigantes de Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira, Rondônia virou um grande exportador de energia. Isso. Mas a pergunta de $1 milhão é, exporta para onde? Confesso que a minha primeira intuição seria para os vizinhos. A Bolívia está logo ali. Seria uma exportação internacional. E essa é exatamente a confusão que a maioria teria. É a resposta intuitiva, mas está errada. Não vai para a Bolívia? Não. A energia excedente gerada no Madeira é injetada no Sistema Interligado Nacional, o SIN. Existem sistemas de transmissão colossais, os linhões, que levam essa energia por milhares de quilômetros até o coração industrial do Brasil, a região sudeste. Então uma lâmpada em São Paulo pode estar acesa com a energia de Rondônia. Pode, muito bem. A energia é para consumo interno do Brasil, não para os vizinhos. Isso muda completamente a perspectiva. A integração de Rondônia com o resto do Brasil é muito mais profundo do que parece. O que me leva a outro ponto que o professor Lessa destaca como crítico: a forma como o Estado é organizado oficialmente. Ele diz que o IBGE mudou tudo em 2017. Mudou. E essa é uma daquelas atualizações que pegam muita gente de surpresa, que estudou por material antigo, sabe? Aqueles termos que a gente aprendeu na escola, mesorregiões e microrregiões. Sim. Foram aposentados pelo IBGE. Usar essa nomenclatura numa prova hoje é erro na certa. E o que entrou no lugar? Parece que a nova estrutura é bem mais simples. Muito mais.
A lógica agora é baseada em polos de influência real. Pense em apenas dois grandes centros de poder em Rondônia, Porto Velho e Ji-Paraná. Elas são as chamadas regiões geográficas intermediárias. Só duas? Apenas duas. A primeira, Porto Velho, polariza toda a metade norte do estado. A segunda, Ji-Paraná, comanda todo o centro e o sul. Então, peraí. Mesmo uma cidade com a força da soja como Vilhena, lá no sul, para fins de organização do IBGE, ela orbita em torno de Ji-Paraná. Exato. Parece um pouco contraintuitivo, mas faz sentido quando você pensa em serviços, influência comercial, logística. Ji-Paraná, por sua localização central, não à toa é chamada de coração de Rondônia, funciona como um grande hub de distribuição para todo o interior. É lá que acontece a Rondônia Rural Show, maior evento do agro, né? Justamente por essa centralidade. A banca pode tentar confundir, dizer que Vilhena pertence à região de Porto Velho ou ressuscitar os nomes antigos. A divisão agora é clara: norte com a capital, centro-sul com Ji-Paraná. E abaixo delas temos as imediatas, que são 6 e, não por acaso, são as principais cidades daquele eixo da BR-364 que a gente falou no começo. Perfeito, é isso. Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena. A nova divisão do IBGE nada mais é do que o reconhecimento oficial da importância da BR-364 como o eixo que estrutura o estado. Uma coisa amarra a outra. É incrível como tudo se conecta. Falando em conexões, o material menciona uma obra recente que parece ter sido um divisor de águas, a Ponte do Abunã. Sim, inaugurada em 2021. É uma obra de infraestrutura estratégica. Por décadas, a ligação de Rondônia com o Acre, pela mesma BR-364, dependia de uma travessia de balsa sobre o Rio Madeira. No distrito de Abunã. Isso. Aquilo criava um gargalo logístico terrível. A ponte acabou com isso. E o impacto estratégico disso, para além de facilitar a viagem? O impacto é a conexão de Rondônia e de todo o Brasil com o Oceano Pacífico. A BR-364, agora sem interrupções, segue pelo Acre e se conecta às estradas que levam aos portos do Peru. Para o agronegócio, isso abre uma rota de exportação alternativa para a Ásia. Uma rota potencialmente mais rápida e barata. Exatamente. É uma obra que muda o mapa logístico do continente. E o material fala de outro detalhe geográfico que explica o sucesso da soja lá no sul. Menciona um bioma que, confesso, eu não associaria de cara com Rondônia. O Cerrado é outra peça-chave do quebra-cabeça. A imagem que a gente tem de Rondônia é a da floresta amazônica, densa, e ela predomina, sim. Mas lá no Cone Sul, na região de Vilhena, existe uma grande mancha de cerrado. Um pedaço do centro-oeste dentro da Amazônia. Quase isso. E o relevo plano de Chapadão e o tipo de solo do cerrado são perfeitos para a agricultura mecanizada em larga escala. Foi essa característica geográfica que abriu as portas para a soja prosperar ali. Chegamos ao fim da nossa análise e o quadro que se forma é muito nítido. Uma população concentrada numa rodovia, uma economia de ponta com status sanitário de elite e uma nova organização regional que reflete essa realidade. Exato! E se fosse para deixar uma dica final de memorização, seria justamente criar um mapa mental visual. Pega um papel, desenha uma linha vertical. Essa é a sua BR-364. Posiciona os pontos das cidades, Porto Velho no topo, Vilhena na base e as outras no meio. Ao lado de cada uma, puxa uma seta. Em Cacoal, capital do café. Em Ariquemes, polo do tambaqui. Em Ji-Paraná, coração de Rondônia, Rondônia Rural Show. Em Vilhena, capital da soja Cerrado. Visualizar essa geografia econômica é a ferramenta mais poderosa contra as armadilhas da prova. E, como uma reflexão final, o professor Lessa destaca que esse conhecimento não serve só para passar num concurso, é a base para entender e servir bem ao estado de Rondônia. É sobre conhecer o motor, a alma e o potencial da terra rondoniense. Toda a nossa conversa de hoje foi inspirada pelo excelente caderno de estudos do projeto Alero Turbo, de autoria do professor doutor Marcelo Lessa. Agradecemos a companhia e até a próxima.